Olá pessoal, hoje o vídeo é um pouco, dando continuidade daquele curso que a gente começou alguns episódios, que é maquiagem básica para iniciantes, como você escolher seu primeiro kit, quando você saber o seu tom de pele, o seu corretivo, os pincéis. E já foram alguns vídeos aqui para o canal, já foram os pincéis básicos para maquiagem, já foi os produtos para você iniciar a sua pele, para preparação de pele, né, que abrange várias categorias. E também, se eu não me engano, já foi primer. Falei um pouco sobre primer também. E hoje vamos falar sobre uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, que é a base para a pele, né? Eu sei que não existe algo mais ou menos importante, mas é um conjunto para que a pele fique bonita. Mas a base, sem sombra de dúvida, é algo que é muito importante na maquiagem. E é tão importante na maquiagem que o tom errado, o subtom errado pode estragar uma maquiagem completa, né? Porque vai realçar na foto, vai aparecer na foto, pessoalmente também fica bem feio. Então é um elemento, o contorno você pode disfarçar, você certo tá feio, mas pode ser disfarçado. Agora o tom da base é muito difícil de disfarçar. Até em foto, porque em foto você pode usar um Photoshop, aí você suaviza, etc. Mas se você erra muito o seu tom da base, você não consegue disfarçar, né? É algo muito difícil. Não impossível, mas é difícil. Então vamos começar um pouco. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu escrevi algumas coisas. Como eu falei já nos vídeos anteriores, esses vídeos não são direcionados para pessoas que sabem do assunto, tá? São vídeos direcionados para pessoas iniciantes, que não sabem nada sobre o assunto. E quer um apoio, quer uma luz aqui para conseguir fazer pelo menos o básico no seu rosto, uma maquiagem básica. E é isso que eu tô tentando passar aqui nesses vídeos. Então eu não vou falar muito sobre subtons, nem tons, nem cores, etc. Eu vou falar de uma forma geral, bem assim, bem sucinto, digamos. Não tão fragmentado e detalhado. Mas, digamos assim, existe o tom. O seu tom primário é o que você tá vendo aqui. Na câmera você vê que o meu tom é o quê? Eu posso estar estourada, eu posso estar muito clara, mas o meu tom é um tom médio. Eu não sou a cartela branca leite, nem sou a cartela morena, nem sou a cartela negra. Mas eu sou uma pele média, que nem é muito clara, nem é muito escura. Então o tom primário é esse que você consegue ver de cara, se a pessoa é bem branquinha, se a pessoa já é mais morena ou se a pessoa já é negra. Então basicamente são três, é a claro, médio e escuro, que você vai se encaixar mais ou menos em um desses três, né? E após esse tom primário seu, a gente vai para o subtom. O subtom ele é também dividido em 3 tons, tá? Mais ou menos, né? Porque o negro, a pele negra tem o tom oliva, tem o tom não sei o que. Mas assim, os principais, né? Fria, cor quente e a neutra. Eu falo as cores quentes, elas são os amarelos, os fundos, né? Os fundos amarelos, os laranjas e os vermelhos. E é bem assim perceptível, né? Que é a cartela de cores que a gente vê que é mais quente. Já os tons frios são os azuis, roxos e rosados. São tons mais frios. E o tom neutro é uma mistura dos dois, tá? Então, assim, quando eu falo, voltando, né, para meu exemplo, quando eu falo assim, digo, esse marrom é um marrom mais frio. Então, quer dizer que nesse pigmento marrom, você vai encontrar um fundo frio. Ou seja, pode ser que nessa sombra marrom, nesse pigmento, tenha se misturado um pouco do rosa, ou um pouco do roxo, ou um pouco do azul, fazendo assim com que ela fique uma sombra mais fria. Quando eu digo, esse aqui é o marrom mais quente, então quer dizer que esse marrom foi misturado um pigmento marrom, e nele pode ser que tenha sido misturado um pouco do marrom, com marrom, um amarelo, um laranja ou um vermelho, para esquentar aquela cor. E é nessa mesma linha que a gente fala sobre maquiagem.
Tô olhando aqui só pra ver se não parou de gravar. Nessa mesma linha a gente fala sobre base. Claro que eu não sei como... Voltando. Claro que quando eu falo assim sobre base, eu não tenho propriedade porque eu nunca estudei sobre o assunto, nunca me interessei a estudar sobre o assunto. Eu não sei como é formulado os subtons, digamos assim, das bases. Mas eu acredito que vai nesse mesmo princípio, né? Que é misturar a base com algum pigmento que vai deixar ela mais fria ou mais quente ou um tom neutro. Então, depois de você descobrir esses três, né, os três subtons, que são os tons mais difíceis de identificar da sua pele, existem algumas técnicas para você identificar. Eu vou falar assim só por cima, para você identificar qual é o seu subtom. Você pode pesquisar isso na internet, como identificar o seu subtom de pele, tem vários. Existe do tecido branco, que você vai colocar no seu colo, no blusa, alguma coisa assim para você identificar. Existe o que você usa, se você usar joias douradas, combinam mais do que joias pratas, aí você também pode ter uma noção se sua pele é mais dourada ou mais prata, que no caso dourado seria quente e a prata seria frio. Existe uma que é bem, assim, nenhuma dessas é 100%. No Brasil, a grande maioria é amarelada, mas a grande maioria não é 100%, é uma parte. Mas existe sim, eu tenho amigas minhas que a pele dela não é tão quente. A última que eu maquiei aqui para o canal, que infelizmente eu não consegui gravar, a pele dela não é tão quente, ela se dá muito com a base da Revlon, que ela tem um fundo mais neutro. Então assim, é um pouco complicado, mas você consegue identificar o seu tom. O seu subtom, das técnicas, digamos assim, que eu gosto bastante é identificar o tom da veia. Você olha assim pro seu antebraço e aquelas veias que são bem verdes, geralmente seu subtom é amarelado. Quando a veia é bem azulada, seu subtom é frio, né? E quando a veia é mais ou menos assim, seu subtom é neutro. E você também consegue identificar pela base. Quando você coloca uma base muito amarela no seu rosto, você vê que não orna com o restante do seu corpo. Você vê que existe uma diferença. Nessa minha amiga mesmo, uma vez ela usando uma base da Bruna Tavares, eu percebi que quando ela passou ficou muito, destoa muito do tom da pele dela, do subtom da pele dela. E isso não quer dizer tom errado, tá entendendo? Eu não tô aqui falando sobre o tom errado. É o subtom. Você vê que o amarelo da base, não é que a base seja escura, mas o amarelo da base não... Como é que eu posso explicar? Ele não se mescla com sua pele normal. Fica diferente o seu tom de pele para o amarelo da base. E numa base rosada já disfarça mais. Eu também tenho outra amiga minha da academia que, apesar de por uma grande maioria ser pele amarela, às vezes você acha que você também é amarelada, mas você consegue identificar com técnicas básicas, feito essas que eu tô te falando. Também no YouTube e no Google tem várias outras, porque o foco aqui do vídeo não é focar nisso, mas você pode testar uma base do seu tom, ela com fundo mais amarelo, e do seu tom de outra marca com fundo rosado, e você vai acabar identificando que a sua base, sua pele vai se adaptar melhor com subtom tal ou subtom tal. Eu já fiz esse teste uma vez comigo, e eu tenho uma base aqui da Max Love que ela é clara, e eu tentei escurecer ela, só que o meu escurecedor, que eu não sei nem se essa palavra existe, da Dala, ficou rosada a base, deu um fundo rosado pra base. E mesmo assim escureceu, e quando eu fui colocar na minha pele ficou totalmente assim, destoa totalmente do tom e fica muito feio. É mais difícil de identificar, mas você consegue perceber se você estiver bem atento a isso, tá? Passando por essas base, tem base líquida de bisnaga, desse jeito aqui. Tem base mousse, tem base bastão, tem todos os tipos de base ali. Base tem diversos tipos. Você só tem que identificar o que é melhor pra você. Então vamos lá.
Se você tem uma pele madura, uma base que eu não aconselho para pele madura é bases grossas. E você tem que você tem que saber que existe uma diferença entre base grossa e base de alta cobertura. Nem sempre as duas estão na mesma frase. Como é que eu posso te explicar, né? Porque eu sou difícil de passar o que eu tô tentando, o que eu sei para outra pessoa, mas é basicamente o seguinte. A base é o seguinte, a base da Tracta. A base da Tracta, ela é uma base de alta cobertura e ela é extremamente grossa. Quando eu falo grossa, não quer dizer que ela seja uma pedra, mas aqui, ó. Deixa eu mexer ela. Que é uma base que eu só uso pra misturinha, eu não uso ela pura na minha pele. É uma base extremamente grossa. Ela não escorre, ela não derrete. É uma base pesada. Esse tipo de base, vou tirar aqui. Esse tipo de base eu não indico para pele madura. A pele madura pode ser uma mulher de 40 anos ou pode ser uma jovem de 20 anos, porque a pele madura depende do cuidado que você tem com elas. Claro que uma pele de 20 anos eu tô exagerando aqui, mas eu já maquiei principalmente pessoas que trabalham assim ao sol, que era uma mulher de 30 e poucos anos e a pele dela, e toda senhora de 60 tem aquela pele, porque era uma pele extremamente vincada. Sabe aquela pele que você viu que foi judiada muitos anos pelo sol e que começou a ver o protetor solar um dia desse? E mesmo vendo o protetor solar, ela não procura outros cosméticos, outros produtos para prevenir isso. E eu maquiando ela, eu percebi. Então, assim, não necessariamente a senhora de 40 anos vai ter uma pele madura, vai ser uma pele ruim para essa base. Mas, geralmente, peles maduras não combinam com esse tipo de base. Mas base no estilo da Tracta, não de alta cobertura. Tem outras bases de alta cobertura aí que são mais emolientes, que tem mais pigmento, mas não carrega na sua textura, então não vai marcar a linha. Eu acho que vocês estão entendendo, né, o que eu tô querendo dizer. Se você... E agora isso eu não vou poder te indicar uma base para esse tipo, porque eu gosto muito da base da Revlon. E a base da Revlon, ela é bem hidratante, tipo essa daqui, ó, que eu tô falando da Revlon. É a Corlois 3. Eu uso muito pra maquiagem, sim, e a base da minha amiga é essa, 220. Ela não é amarelada, ela tem um fundo mais neutro, nem tão rosado nem amarelado, e dá muito bem pra pele dela. Enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que bases para o meu tipo de pele não necessariamente vai ser o melhor para o seu tipo de pele. Por quê? O meu tipo de pele é oleoso. Então, qual é a base melhor para o meu tipo de pele oleosa? É uma base mais sequinha. Mas existem bases sequinhas, tipo a da Ruby Rose, que é extremamente seca para o meu tipo de pele. Eu já acho ela bem seca no meu tipo de pele. Então, o que é que eu faço? Eu misturo ela com uma base mais líquida. Tipo essa... da Max Love, que eu acho ela mais emoliente e mais fácil pra diluir a base, ela não fica tão pesada. Então, assim, depende do seu tipo de pele. Se você tem uma pele madura, mais oleosa. Se você tem uma pele madura e oleosa, você vai procurar uma base mais fina, que apesar de ter cobertura, apesar dela cobrir bastante, se é o caso, que você precisa de bastante cobertura, ela não pode ter uma textura grossa. Porque se ela tiver uma textura grossa, ela provavelmente vai acumular na sua linha e vai dar um aspecto de mais velha. E é isso que a gente não quer, dar aspecto de mais velha. Então, para esse tipo de pele, você tem que procurar uma base à base de água, que seja mais fluida, aquelas conta-gota, ou uma base mais cremosa, que não seja tão mate, mas que, como sua pele é oleosa, ela também não pode ser cremosa, ela tem que ser uma semi-mate, ou uma mate com um ácido hialurônico, ou uma vitamina E, que vai fazer com que sua pele não fique tão ressecada. Que é também por isso a importância do tratamento antes da base. Se você usar seu hidratante, você usar um ácido hialurônico
ou algum booster assim, pra fazer com que sua pele fique bonita com a base, tá? Aí se você tem uma pele jovem, de 15 anos, não tem espinha, não tem cravo, meu amor, você pode se jogar na base que você quiser. Na base que você quiser. Se você hidratar essa pele, você pode usar ela mate, ela cremosa, a base se você quiser. Porque sua pele permite isso. Mas se você já tem uma base seca, você tem que fugir de toda base que é mate. Ah, Paula, e como é que eu vou saber que minha pele é seca? É simples. A pele, quando ela geralmente é seca, você percebe que ela tem o poro menos dilatado. É quase perceptível, como se sua pele não existisse poro no rosto. Outra característica da pele seca, ela não produz óleo, então você não vê oleosidade no seu rosto. Seu rosto é sempre seco. Não só, eu já vi também pessoas que têm pele, corpo seco e a pele do rosto oleosa. Então você tem que ser bem atenta por isso. Às vezes seu corpo, sua perna é ressecada, seu braço é ressecado, mas seu rosto é oleoso. Então, essas são pequenas dicas que são infalíveis para você descobrir se seu rosto produz bastante óleo. Você tem uma amiguinha do lado que você vê ela toda oleosa, limpando, acabou de sair de casa, acabou de lavar o rosto. Foi ali, desceu para pegar o ônibus, mas já tá com o rosto oleoso. E seu rosto demora a ficar oleoso. Chega no final do dia, tem um negocinho aqui no buço que qualquer paninho seca, então sua pele provavelmente é seca. E se sua pele provavelmente é seca, você tem que fugir de toda base mate, porque seco com seco não dá. Então, se sua pele é seca, você tem que procurar o quê? Bases cremosas. Base com algum tipo de hidratação na sua composição, com algum tipo de ácido que vá dar algum tipo de hidratação, porque vai ficar feio, vai craquelar, vai repuxar. A sua pele que já é seca vai puxar a água da base, que também já não tem muito, por ser uma base mate, vai ficar feio, o aspecto é feio, não tem outra palavra, fica feia a base. E vamos voltar para o que eu já tinha começado. Bases assim, bastão, tem de vários tipos, você só tem que procurar o seu. Se você tem uma pele muito boa e não tão oleosa, base em bastão pode ser o seu. Eu não tenho base bastão porque eu não gosto do. Eu tenho que ter bases que atendam a maioria do público. E a base em bastão atende um público muito diferenciado, que é aquela pele bem novinha, que quase não tem linha, mas que você pode passar o pincel assim no bastão e dar só uma pequena cobertura, porque não precisa de tanta. Então, esse tipo de pessoa pode ser que a base em bastão seja bem legal. Para adolescentes que não tem muito o que cobrir, que só quer dar aquela uniformizada na pele bem sutil. E geralmente a base bastão, ela não é seca, ela é um pouco oleosa. Mas ela já não é indicada para pele madura. Por quê? Porque a base em bastão, se você for passar o bastão no rosto mesmo, ela vai dar é muito produto, é um acúmulo de produto pesado. Então pode ser que marque sua linha. Então é isso. Para pele jovem, qualquer base é base. Você só tem que identificar se sua pele é seca ou sua pele é oleosa, ou também mista. Mas se sua pele for mista, você pode pegar em uma base mate, dar aquela hidratação bacana e não vai ressecar tanto. Mas os pontos altos é a seca e a oleosa. Se sua pele é jovem, você não tem espinha, você não tem marca, você só quer dar uma uniformizada no tom para dizer assim, estou com basezinha para se mostrar para as amigas, então você pode usar uma base em bastão, que se sua pele for seca, que não vai só dar aquela coberturazinha, mas a base em bastão geralmente ela é mais oleosa, mais cremosa, então ela vai ficar legal na sua pele. Pode ser aquelas bases em mousse também para sua pele, pode ser essas bases assim normal. Se sua pele é assim, a minha, menina jovem de 20 e poucos anos até 30 e poucos anos, você tem que prestar atenção que existe um momento da pele dos 20 e poucos para os 30 e pouco que vai começar a existir linhas. Sua pele vai necessitar de hidratação, de bases que não sejam tão grossas, sejam mais fluídas, que não necessariamente perca na cobertura, mas que não seja grossa para acumular, craquelar na sua pele. Então, quanto mais emoliente a base, ou quanto mais ativos, hidratantes, se sua pele
que for seco ou não. Hidratação é diferente de oleosidade, então quanto mais ativos hidratantes e vai deixar sua pele mais, a base vai deixar ser mais emoliente, não vai ser bom pra nossa galera. Dos 30 e pouco, assim, os 40 pra frente, quanto mais base líquida, tem bases líquidas, assim, bem emoliente mesmo, que tem muita cobertura, muita cobertura. Base conta-gota, essas que é conta-gota, geralmente elas têm algumas marcas, né, que tem bastante cobertura. E são líquidas, são de fácil espalhabilidade, não vai marcar na sua linha. Como ela tem alguns ativos hidratantes na composição, vai dar uma ajuda nessas linhas não marcando. Então essa base é indicada pra galera dos 30 e poucos, 40 e poucos. Pra frente, essas bases assim mais cremosas a gente pode usar. Lembrando que hidratação é sempre a base da Revlon. A base da Revlon, ela não é tão sequinha quanto a da Mary Kay, ela é um pouco mais hidratante, mas assim, não é o puro óleo, é uma base muito boa, assim, principalmente para pele madura. A base da Mary Kay já é um pouquinho mais ressecada, mais seca, então se sua pele é seca, possa ser que não case bem. Mas se sua pele é seca, você usa da Revlon. Mas são bases aí em torno de 65, que é a da Mary Kay, e a da Revlon R$89, mais ou menos. Tem canto que você encontra por 75, mas o preço dela é R$90, basicamente. É base cara, mas eu tenho certeza que se você testou muitas bases baratinhas e não encontrou a base que você ama, em uma dessas versões, a da Mary Kay ou a da Revlon, você vai se encontrar. Porque é uma base que até hoje eu trabalho com ele e eu acho muito democrática, atende um público muito vasto. Eu sei que os subtons da Revlon é um pouco complicado, até para se encontrar, para comprar, porque geralmente tem os muito claros ou os muito escuros. O meu termo é difícil de encontrar, tanto que eu tive que comprar 2 bases para poder acertar o meu tom. Mas mesmo assim é uma base muito boa. A base da Revlon é uma base muito boa, tá? Muito boa mesmo. E a da Mary Kay também é uma base excelente. Todo mundo conhece, né? Quem já trabalhou ou trabalha com maquiagem sabe a fama da Mary Kay, porque realmente é uma base muito boa. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu não vou falar uma base aqui baratinha, porque, sendo bem sincera, eu não vejo uma base baratinha dessas que eu conheço, atendendo todo o público, como eu acho que essas duas atendem, tá? Eu vou depender de... As pessoas não gostaram muito, vou ter que ser sincera aqui no vídeo. Um beijo e até a próxima.